Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, em especial aquela jovem que vai estar aqui conosco, nesse momento conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, terceiro trimestre, e agora de momento vamos estar aqui conhecendo a lição, conteúdo da lição número 5. Então seja bem-vindo, você que está chegando aqui pelo canal. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição. E eu quero aqui de momento agradecer oportunamente a Deus pela vida de mais um inscrito no canal. Não dá para saber se é irmão ou é uma irmã, por conta que não acionou o sininho. Porém, independente disso, eu quero agradecer a você, meu irmão ou minha irmã, que fez a sua inscrição e proporcionou aumentar aí o grupo desse contingente em que aqui estamos juntos, sempre a refletir na palavra de Deus, tá bom? Então vai a minha gratidão a Deus, minha gratidão a você, e eu espero, minha expectativa seja, minha oração, que o canal Voz Caminho do Deserto seja um canal de bênção para você, tá bom? Vamos estar agora orando. Antes, vamos conhecer aqui o tema central: fidelidade à Escritura e a posição à apostasia. E o tema da lição número 5 tem como título Débora e Baraque, unidos para fazer a obra de Deus. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar o teu povo, a tua igreja. Quero aqui, Senhor, te pedir em favor de cada jovem, também aqueles que ainda não estão nos teus caminhos. Oramos pela salvação, Pai deles, e também pedimos a tua bênção nesse percurso, que aqui vamos estar conhecendo mais uma lição dominical, aqui mais um conteúdo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. O texto principal diz: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Então aqui nós vamos estar tratando agora, do período em que Deus levantou mais um instrumento em misericórdia para livrar o povo de Israel de mais uma escravidão, agora das mãos de Jabim, em que eles ficaram durante o tempo de 20 anos. E clamando ao Senhor, Deus teve de misericórdia, ouviu, levantou Débora como profetisa e também direcionou ela no que diz respeito ao tocante de chamar a Baraque, para poder se unir a ela, e fazer esta obra que é batalhar as batalhas do Eterno. Resumo da lição diz: a obra de Deus é feita em cooperação, cada pessoa contribuindo com os talentos que o Senhor lhe concedeu. Isso nós vemos já, e é o cerne do Novo Testamento, essa compreensão de que nós somos um corpo, não somos um grupo, não somos uma facção, nós somos um corpo. E como um corpo, cada membro ele tem a sua importância, dada a sua finalidade, e a sua operação, não é diferente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, o Senhor distribuiu, está distribuindo e continuar distribuindo dons espirituais e ministeriais para o aperfeiçoamento da igreja e para o cumprimento da obra vocacional de fazer missões, de estar no campo missionário, de estar pregando a palavra de Deus. Texto bíblico, Juízes 4, 1-9, 14 a 21. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. É interessante, amados, que enquanto eles estavam na vontade de Deus, no centro da vontade, e não só pela questão da liderança de Eude, por certo eles estavam sob as bênçãos de Deus, desfrutando a proteção, o cuidado de Deus, e depois que morre a liderança, que
cujo testemunho deveria falar mais forte do que a própria liderança, isso não aconteceu. Né? Parece que se tornaram surdos mais uma vez e voltaram a transgredir contra Deus. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sisera era o capitão do seu exército, qual então habitava em Arosete-Agui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aqui também mostra a importância, né, amados, de quem quer que seja, tenha recebido de Deus o dom e a função para exercer. Não importa, amados, se é um moço, um rapaz, um jovem, caro jovem, porque Deus levantou Timóteo para cuidar de Éfeso, através de Paulo. E Paulo disse para Timóteo em suas cartas, que ninguém despreze a tua mocidade. Então, amados, pode ser um ancião, pode ser um adolescente, pode ser um moço, um rapaz, pode ser uma mulher, né, uma moça. Deus, ele levanta aquele que ele quer. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A nossa experiência de bênção e de vitória está no centro da vontade do Senhor. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Amá e Betel, e enviou e chamou Baraque, nós temos lido já o 5, né? Filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai atrás gente ao monte de Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti o ribeiro de Quizon, para o ribeiro de Quizon, a Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sisera a tua mão, porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera, todos os seus carros, todo o seu exército, fio de espada, diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros, após o exército, até Arosete-Aguim. E todo o exército de Sisera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então se abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. E há de ser que, se alguém vier te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu, então não. Então já a mulher de Eber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Foi-se mansamente a ele, ele cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, encarregado de um grande defunto, sono e já cansado, e assim morreu Sisera. Né? Débora, uma mulher usada por Deus. Primeiro ponto. Novo ciclo de infidelidade. Capítulo 4 de Juízes inaugura novo ciclo de infidelidade e juízo sobre Israel. Após a morte de Eude, o povo voltou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Como forma de disciplina, Deus permitiu que fossem oprimidos pelos cananeus. A cidade de Azor, anteriormente conquistada por Josué,
é agora retomada por uma insurreição liderada por um rei cananeu chamado Jabim. Este não é o mesmo Jabim dos dias de Josué, mas provavelmente um sucessor que herdou seu título. Como Israel não eliminou completamente os habitantes de Canaã, estes se fortaleceram com o tempo e passaram a dominar violentamente o povo de Deus por 20 anos. Tendo Sisera como capitão do seu exército, eles possuíram fortes carros de guerra puxados por cavalos. O mesmo ocorre com um pecador, se não for combatido de forma, o pecado, né? Se não for combatido de forma implacável, tende a se fortalecer e até nos subjugar. Esse é o cuidado que precisamos ter. Perfil de Débora, com um clamor dos filhos de Israel, Deus mais uma vez levanta alguém para liberar seu povo. Trata-se de Débora, uma mulher sábia e respeitada. Casada com Lapidote. Débora era profetiza, ofício que envolvia a recepção e a transmissão da mensagem divina ao povo. O texto não detalha como e com que frequência ela exercia tal ministério. Se já era raro uma mulher exercer o papel de profetisa, mais incomum ainda era atuar como juíza, julgando as causas do povo. Entre todos os juízes de Israel, ela é a única mencionada como alguém que desempenhava formalmente essa função de resolver disputas entre as pessoas. Isso mostra que Débora era um verdadeiro modelo de justiça e liderança madura no meio da comunidade israelita. Liderança inesperada. Mais uma vez, Deus surpreende ao levantar uma liderança inesperada. Em uma época de guerra em que predominava a força física dos homens, o Senhor escolhe uma mulher para ser canal de bênção e livramento. Diferentemente de outros libertadores, Débora não era guerreira, nem meu Deus. Misericórdia. Perdoa, gente. Perdoa, jovem. Diferente de outros libertadores, Débora não era uma guerreira nem especialista em estratégia militar, mas Deus usou sua coragem e sabedoria para cumprir seu propósito. Por isso não faz sentido se comparar a outras pessoas. Cada pessoa possui qualidade, talento único. E Deus tem um modo especial, exclusivo de trabalhar para cada um. Ou seja, esse ponto nos ensina, aí a priori, né, a questão de o fato de termos um ícone como um testemunho para nós, como um referencial, tudo isso é louvável, amados. Porém, o que nós precisamos é querer buscar fazer o mesmo, imitar aquela pessoa, né? De forma alguma. Deus, ele usa cada um da forma que é, seja como pregar, na hora de pregar a palavra de Deus, cada um tem a sua forma de se expressar, forma de se comunicar com a igreja, né? Então, logo, não venhamos a buscar semelhança ou buscar imitar quem quer que seja. Que o Senhor nos guarde. Você tem a sua identidade e Deus vai usar ela, a sua identidade, como fez com Davi. Davi, o rei ia querer pôr a armadura dele para que Davi enfrentasse o Golias. Porém, aquela armadilha estava totalmente fora de padrão, não deu certo. Ele se sentiu incomodado com aquela armadura e ele foi da forma e dentro da identidade que ele tinha como pastor. Ele usou a sua funda que estava sob a sua aljava e ali, escolhendo 5 pedras do ribeiro, usando apenas uma, Deus deu a vitória sobre aquele gigante, usando Davi como ele era. Deus usou também Saul no tempo da sua comunhão, né, com Deus ali, muito, né, por conta da sua altura, da sua habilidade de guerra. Deus também usou ele, com a armadura e tudo. Porém, Davi não. Davi, ele foi
na simplicidade dele, um jovem, né? E Deus usou também Davi. Então, o Senhor também quer te usar, meu caro jovem, minha cara jovem, quer te usar, meu irmão, minha irmã. Tenha certo isso da forma que você é, não precisa jamais ter qualquer sombra para seguir, né? Buscando uma identidade parecida ou igual. A mensagem de Deus a Baraque. Em razão da posição que ocupava, Débora mandou chamar Baraque, líder militar de Israel, e transmitiu a ordem do Senhor para reunir homens e enfrentar o exército de Jabi. Inseguro, Baraque hesita. Ele afirma que irá, mas condiciona sua ida à companhia de Débora. Muitas vezes agimos como Baraque, com medo diante das circunstâncias. A Bíblia não explicita os motivos do seu pedido, mas o desenrolar da narrativa nos ensina sobre o valor da cooperação e do trabalho conjunto, né? Eu tiro aqui a lição tomando a figura de Débora. Débora, ela não só era profetisa, né, e resolvia questões jurídicas ali à porta, né, debaixo desta árvore, né, desta planta, desta árvore chamada Débora ali, né, palmeira de Débora. Observe que Débora, ela impactou a questão de Baraque pela sua firmeza, pela sua coragem. E ali ele buscou, né, chamá-la, né, dizendo que se ela não fosse, ele não iria. Mas se ela fosse com ele, ele iria. Então é essa o testemunho que temos que dar daqueles que estão ao nosso lado, fazendo a obra do Senhor, que ele possa ter essa mesma certeza, né? Essa mesma convicção que estamos ali ao lado a lado, ombro a ombro, para fazer a obra do Senhor. Amém? Nós possamos ser influenciadores, como foi Débora no caso de Baraque, né? E também vai haver o medo, vai haver as circunstâncias que faz parte nossa, mas que nós possamos confiar em Deus, né? O Senhor há de levantar também aqueles para nos ajudar, e essa é a vontade de Deus, como ele dizia através do profeta, né? Melhor dois do que um, porque caindo um, o outro levanta. Na obra de Deus ninguém caminha sozinho, precisamos um dos outros para nos ajudar mutuamente. A presença de Débora simbolizava a direção e a bênção de Deus, porque ela era profeta, né? Falava de Deus para o povo naquela batalha. Ela concorda em ir, mas adverte que a honra da vitória seria atribuída a uma mulher, antecipando assim o papel decisivo de Jael. Palavra de encorajamento. Baraque reúne 10.000 homens e parte para a batalha. Ao saber disso, Sisera mobiliza seu exército e seus poderosos carros de guerra. Naquela época, os carros de ferro eram o verdadeiro carro de combate da antiguidade. Puxado por cavalo, serviu para romper linhas de inimiga com velocidade e força. Equipados com lâmina na roda, conduzindo os guerreiros armados, causavam terror e desorganização, especialmente entre as tropas que combatiam a pé. Apesar dessa superioridade militar, Débora exorta Baraque a avançar, declarando: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão, o Zemã de Deus, né? Dia determinado, tempo determinado. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Ao longo do episódio, vemos como a presença de Débora foi fundamental. Ela foi à frente, subiu com Baraque ao campo de batalha e o encorajou. Como resultado, o exército de Sisera foi derrotado pelo Senhor. Glória a Deus. A ação de Israel, mesmo com a destruição do exército cananeu, Sisera conseguiu escapar. Buscou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber. Éber era um nome quenita, parente de Moisés, que vivia próximo do território de Jael, mas havia se separado do restante do seu povo. Como havia boa relação diplomática entre Éber e Jabim, o rei de Canaã, Sisera, acreditou que ali estava em segurança. Contudo, assim como o ímpio, que confia em suas falsas paz, sem seu fim foi a morte. Com sabedoria e coragem, Jael aguardou o momento oportuno e pôs fim ao opressor de Israel. Terceira lição, lições da vitória. Quais lições que nós temos? Primeiro, tributo a Deus. Primeiramente, é possível extrair deste episódio que a vitória deve ser atribuída a Deus. Capítulo 5 de Juízes contém o cântico de Débora e Baraque, junto com todo o povo, louvando o Senhor pela libertação. Os crentes jamais podem
se esquecer de que nem tudo que realizam e conquistam é por causa do Senhor, e que todo o tributo deve ser dirigido a Ele. Muitos acabaram se esquecendo dessa verdade bíblica, atribuindo sua vitória exclusivamente ao bom planejamento e à capacidade de estratégia humana. Não nos enganemos. Embora esses elementos sejam importantes, não se sobrepõem à grandeza e ao poder de Deus, pois não é como guerreiro de vitória. E o Senhor é quem dá a vitória. Segundo subponto, liderança, cooperação e sinergia. Nessa conquista de Israel fica evidente a união de várias pessoas para cumprir a vontade de Deus. Débora foi a líder e encorajadora. Baraque, responsável pela batalha militar em Israel, o agente do juízo divino. Em qualquer ambiente, inclusive na igreja, o verdadeiro líder deve influenciar as pessoas a cumprir suas tarefas, valorizando o seu potencial. Claro que teve a parte, né, plausível, né, e importante de Israel nesta guerra, né, ao tirar e ao derrotar Baraque, matar Baraque com a estaca. Porém, também o povo de Israel estava seguindo, né, a Sisera e também, né, tem o seu ponto aí de importância por isso trazendo aí a ênfase da importância da cooperação com respeito, né, às guerras do Senhor, né, e a certeza da sua participação, que é o caso da sinergia, né? Em qualquer ambiente, inclusive na igreja, o verdadeiro líder deve influenciar as pessoas a cumprir suas tarefas, valorizando seus potenciais e talentos. Aqueles que acreditam que somente eles conseguem realizar tudo não demonstram verdadeira liderança. Realizar a obra de Deus requer cooperação. Por isso, Paulo compara a igreja a um organismo, na qual cada membro exerce sua função para o bem comum. Ele também lembra de que ele próprio não fez a obra sozinho. Ao mesmo tempo, a passagem revela a sinergia entre a ação divina e a responsabilidade humana. Terceiro ponto, o papel das mulheres. Neste episódio, constatamos também o protagonismo da mulher. Não é por acaso que, mesmo em um período marcado por profunda crise espiritual e moral, Deus escolhe levantar mulheres para cumprir seus propósitos. Ao longo da Escritura, encontramos inúmeros exemplos de mulheres sendo usadas por Deus de maneira decisiva, como Esther, Ruth, Maria, Febe, Priscila e tantas outras. O cristianismo, desde seus primórdios, contribuiu para a restauração da dignidade do papel da mulher na história da salvação. A fé cristã afirma e valoriza a feminilidade à luz da Escritura, sustentando o modelo bíblico de identidade e atuação. A mulher, tentação. A atuação da mulher. Escrituras. A fé cristã afirma e valoriza a feminilidade à luz da Escritura, sustentando o modelo bíblico de identidade e atuação da mulher. Em contraste, o feminismo, movimento ideológico que se contrapõe aos princípios bíblicos ao promover uma visão de antagonismo entre os sexos, em vez de complementariedade e cooperação conforme o propósito, né, de Deus. Concluindo a história de Débora, Baraque e Jael, nos ensina que Deus age de maneira soberana e surpreendente para cumprir seus propósitos. Ele utiliza pessoas com dons distintos para fazer a sua obra. O texto revela o valor da cooperação e da união entre diferentes vocações e talentos na realização da obra de Deus. Também ressalta o papel significativo da mulher dentro da comunidade cristã e na sociedade. Que essa lição fortaleça em nós a convicção de que ninguém é responsável no reino de Deus e que Ele continua levantando pessoas dispostas, corajosas e obedientes para cumprir sua vontade.
Que essa lição fortaleça a nós a convicção de que ninguém é dispensável no reino de Deus e que Ele continua levantando pessoas dispostas, corajosas e obedientes para cumprir a sua vontade. Porque Deus não faz acepção de pessoa de maneira nenhuma e em ocasião nenhuma, né? O que nós podemos entender é a importância aqui da cooperação, né, e do agir de Deus em meio a este entendimento e essa dedicação em conjunto para fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e agora vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por mais esse momento que aqui estivemos, Senhor, meditando em mais e conhecendo, melhor dizendo até mesmo, mais um conteúdo da lição dominical. E só temos a agradecer ao Pai por mais esse conteúdo, que nós não venhamos a fazer acepção de pessoa, que nós não venhamos imitar quem quer que seja, mas saber que o Senhor usa quem quer, da forma que quer, independente de quem ele seja, da elite ou da elite ou do povo, do comum, do simples. O Senhor usa quem o Senhor quer. Faz isso, Pai, que nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.